Om. Saudemos Fernando Pessoa, onde quer que ele esteja. Em que plano ou nível e estado de consciência. E invoquemo-lo nas suas melhores qualidades e potencialidades. Discute-se ou fala-se muito hoje acerca do caminho espiritual ou esotérico, ou hermético, ou ocultista, ou simbólico, ou gnóstico, ou místico, ou mágico. E de facto, qualquer uma destas expressões pode, de certo modo, e em certos casos, claramente dar um conteúdo conceptual, um conteúdo filosófico e mental sobre uma série de movimentações anímicas de Fernando Pessoa, seja no seu interior, seja nas leituras que foi fazendo, seja ainda nos escritos que fez, que por sua vez temos que saber discernir primeiro em que época foram escritos e segundo, se foram testemunhos sinceros e verídicos do que ele pensava ou acreditava ou sentia, ou se eram meras ficções literárias ou mistificações. Talvez tenhamos que considerar como os documentos mais verídicos e mais fiáveis para uma elucidação do caminho e da caracterização psicoespiritual de Fernando Pessoa, a carta enviada em junho de 1916 à Tiânica, a carta enviada a Casais Monteiro em janeiro de 35 e a nota autobiográfica feita em 30 de março de 1935, uns poucos meses antes de morrer, e certamente já, como escreve num poema, sinto o pronúncio da morte. Esta nota autobiográfica é verdadeiramente o testamento principal que nós temos, como disse, em termos de documentos verídicos, confessionais ou biográficos. E é sobre ela que devemos tentar aprofundar e compreendê-la nas suas múltiplas, cambiantes e níveis, por vezes, que escapam à documentação e ao que sabemos sobre ele, em especial a sua posição iniciática, por ele afirmada como iniciado nos 3 graus menores da Ordem Templária de Portugal, aparentemente extinta por comunicação direta de mestre a discípulo. O que poderá consubstanciar e clarificar e esclarecer serão os testemunhos dos seus contemporâneos e seus amigos e os múltiplos textos e fragmentos inéditos que nos deixou. Aí encontramos todas as designações que utilizamos no princípio, empregadas, embora possamos
sem ainda ter quantificado e ter somado, vermos mais Fernando Pessoa afirmando-se como um estudioso das ciências ocultas, é assim que se chama. Já sei bastante das ciências ocultas na carta atiânica para saber que os meus sentidos superiores estão a ser despertos por mestres. Em 1920, quando se separa pela primeira vez da sua namorada Ofélia, torna a dar esta justificação, porque tem que obedecer uma lei e a mestres de que a Oféliazinha pouco ou nada sabe. Lembremos que em 1916 Fernando Pessoa tem uma série de experiências de clarividência. Tem experiências, de certa forma, que o iniciam. E que ele tenha dito que estava a ser iniciado pelos mestres. Porque não é impedimento que uma pessoa tem bastantes vivências, bastantes experiências com os seus corpos sutis e com a clarividência. Fernando Pessoa, no texto final da sua vida, aquele que, de certa forma, faz o anel com esse texto da Tiânica, afirma-se cristão gnóstico e posição religiosa templário. Posição iniciática, mas ligada, de certa forma, com um caminho de religação templário. Templário que sabemos, contudo, que teriam uma série de doutrinas e conhecimentos que Fernando Pessoa desenvolve em vários textos e que os ligavam com a tradição gnóstica e que, por sua vez, com os mistérios antigos iniciáticos de Eleusis. Como ele diz, era aí que a revelação da imortalidade da alma era dada e no grau de epopeteia, o misté, o místico, o silencioso iniciado, tinha a visão e conhecia, portanto, o destino da vida post-mortem. Aí que os iniciados órficos levassem, como foi descoberto em alguns túmulos, umas placas douradas com a inscrição: eu sou o filho dos deuses, eu renasci, recebam nos mundos espirituais como ser irmão vosso. Isto falando um pouco à minha maneira da essência desse orfismo que, de certa forma, se cruzou e derivou no pitagorismo e que foi uma das formas de transmissão ao longo dos séculos, e daí que Orfeu fosse assumido por exemplo, por Marcílio Ficino e por Pico e por outros como um dos principais elos da transmissão da filosofia perene, que foi outro nome dado também e que poderíamos, de certa forma, subsumir também Fernando Pessoa nessa linha de investigadores comungantes desse logos, desse sabedoria e amor que ao longo dos séculos se foi manifestando mais em alguns desses grandes seres, por vezes tornados profetas ou fundadores de religiões, outras vezes meros místicos ou gnósticos. Portanto, neste final da sua vida, Fernando Pessoa
realça o aspecto cristão gnóstico e o aspecto templário. E considera que isto tem ligação com a tradição secreta de Israel, ou seja, a Cabala, e com a tradição secreta do cristianismo, isto é, com o judaísmo e com o que místicos e primeiros padres da Igreja conseguiram manter da ligação com o Mestre Jesus ou com os níveis de realização espiritual que ele alcançara e que partilhara e que perpassam ainda claramente e bem visivelmente por Clemente de Alexandria, por Orígenes, para não falar dos que mais tarde vieram e que Fernando Pessoa valorizou também, em especial Joaquim de Fiora, e que depois passa por Padre António Vieira, e que nos nossos dias nós vemos um afloramento post-Fernando Pessoa em Agostinho da Silva, neste caso assumindo o Espírito Santo como a capacidade de cada ser em si mesmo despertar mais o seu espírito, despertar mais a consciência em si mesma de que é um espírito num corpo espiritual e numa matriz, numa rede de interligações, outrora denominada a ânima-mundo, e que permite a comunicação psicoespiritual, telepática, empática, que nos faz consciencializar que não estamos tão limitados pelo tempo, pelo espaço, nem pelo cérebro, nem pelo corpo. Caminho de Fernando Pessoa, de cristão gnóstico e de iniciado templário, leva-nos também a poder caracterizá-lo como um iniciado e afirmá-lo como, no fundo, Fernando Pessoa e o caminho iniciático espiritual. E a sua vida foi então uma procura que foi passando por várias fases, ainda que genialmente e muito precocemente ele tivesse já a abertura de interesse e de aspiração a conhecimentos bem profundos e espirituais. Será, porém, lentamente e a partir de contacto com alguns tipos de livros que ele vai despertar mais o seu estudo da tradição espiritual ocultista, gnóstica, cristã, das várias religiões e, sobretudo, também das ordens ocultistas e da maçonaria. Claro que, como artista, como gênio literário, como criador de mitos e de dramas, tal como é a mensagem, Fernando Pessoa interessava-se profundamente pelo simbolismo e é verdadeiramente um estudioso profundo e um criador de símbolos. E esta mensagem que temos aqui diante de nós, nesta imagem, é de facto um tesouro, um templo contendo uma série de sacerdotes e guerreiros, uma série de arquétipos vivos pelos quais os
falantes da língua portuguesa, ou leitores dela, e sobretudo tendo algum conhecimento da história de Portugal, podem vibrar com determinados seres e determinadas qualidades e atingir certos estados de consciência ou fortificar certos níveis dentro de si ou terem acesso a certos planos de consciência mais subtis, nomeadamente os planos astrais e espirituais. De certa forma, o caminho de Fernando Pessoa é um caminho de compreensão crescente dos mundos sutis, a partir, contudo, já não da clarividência que tinha e que teve em 1915-16, mas do acesso a livros e às suas reflexões e meditações, e também, certamente, em função das muitas noites sozinho ou em silêncio que lhe permitiram, volta e meia, receber certas intuições ou ter certo tipo de compreensão mais profunda. Contudo, e temos que confessar, Fernando Pessoa dispersou-se bastante pela heteronímia, e embora rapidamente tivesse deixado a aventura do neopaganismo, fazendo desaparecer Queiro, que de facto, como ele escreve mais tarde, era um estado muito simples e muito básico de um neófito, incapaz de ver toda a riqueza que cada ser ou cada objeto contém dentro de si, e de ter feito também desaparecer Ricardo Reis, dizendo emigrar para o Brasil e pouco mais escrevendo ao longo dos anos, ficando apenas consigo Álvaro de Campos, que consubstanciava a sua parte titânica e prometeica de ser tudo, de todas as maneiras, e dessa forma fazendo uma catarse de conteúdos e tendências interiores suas e, ao mesmo tempo, também quebrando todos os limites e todos os medos e toda a personalidade que se apegasse a ser um só ser. Sabemos como isto pode ser perigoso. Houve, ao longo dos séculos, mestres que procuraram destruir o ego dos discípulos de vários modos. Um dos últimos foi Khrushchev, e sabemos como nem sempre resultou bem para as pessoas, e ao longo dos nossos dias nós vemos como há muitos grupos atuais em que mestres de qualidade muito mais fraquinha conseguem, na base dessa ideia que há que vencer o ego, destruir o ego, anular a personalidade, conseguem usufruir e explorar as pessoas e muitas vezes criar seres passivos e nulos. Ora, Fernando Pessoa, com Álvaro de Campos, conseguiu, de certa forma, estilhaçar todas as configurações de normalidade que existiam na época e que o poderiam prender, mas de certa forma isso foi concomitante com aspectos mais destrutivos de si próprio e da sua estrutura orgânica, como foi o caso do abuso do álcool, e apressou assim a sua desencarnação. E certamente que a sua crença no destino, como estando já determinado na sua inflexibilidade de parca que corta o fio em 1935,
não podemos deixar de referir que uma série de circunstâncias provocaram esse desaparecimento precoce de Fernando Pessoa, que ele, aliás, confessou a Raul Leal, seu companheiro de aventura na iniciação com Crowley, e que sabemos que se realizou diretamente e ritualisticamente com Raul Leal, mas que a lista Crowley afirmava, umas horas antes de iniciar, que não gostava dele, que havia qualquer coisa de mal. Em relação a Fernando Pessoa, Dom Fernando Pessoa, a lista Crowley queria pôr mesmo à frente da sua ordem. Fernando Pessoa foi amado por Crowley. Crowley gostou de Fernando Pessoa e certamente que Fernando Pessoa também ficou impressionado pela força e pelos conhecimentos de Crowley, evidentemente pondo-se e retraindo-se em relação a aspectos mais violentos ou mais da via esquerda que Crowley utilizava. Contudo, não há qualquer dúvida que, de alguma forma, Fernando Pessoa também foi iniciado por Crowley. E ele próprio o diz, chamando de Mestre Therion e reconhecendo que recebeu dele certo tipo de forças. Iniciação é um tema complexo, pois há vários tipos de iniciações e não iremos agora falar destes 3 graus menores na aparentemente distinta Ordem Templária de Portugal em que Fernando Pessoa terá sido iniciado, nem também nessa iniciação com Crowley. Nem tentaremos cingir a iniciação de Fernando Pessoa a apenas esses 2 aspectos, mas toda a sua vida foi uma iniciação e ele vinha já certamente do outro nível do cosmos anterior a esta encarnação, com um despertar e uma presença espiritual forte dentro dele próprio e que durante esta vida foi trabalhada sobretudo poeticamente e literariamente, mas também nessa procura de um autoconhecimento e de uma ligação maior com os seres superiores e com a divindade. Um caminho de transmutação das suas qualidades e que, nos últimos anos, foi assumido de uma forma mais tradicional de vencer os 3 inimigos da alma, o mundo, a carne e o diabo, utilizando os votos tradicionais, pobreza, castidade e obediência, com as suas contextualizações e relatividades próprias das quais ele nos fala por vezes. Dessa forma, Fernando Pessoa atingiu essa capacidade de ser iniciado, ou de estar iniciado, ou de ser um adepto, ou se quisermos, um pequeno mestre na tradição espiritual portuguesa. E nos nossos dias, graças à divulgação extraordinária que ele teve e tem tido, um mestre, claro, de Portugal, ao qual nós saudamos e evocamos. E vamos fazer o Istishara persa, abrindo um exemplar da mensagem e evocando a sua bênção e a sua presença, que ele flua através de nós nas correntes de forças mais luminosas que ele queira fazer descer sobre a sua obra e sobre a sua compreensão da obra. E vamos ler um poema conforme a página que for aberta. Om Ramen Yom.
poema é A Última Nau. Faz parte da mensagem dos poemas finais relativos ao mar português e é o penúltimo dele antes de passarmos ao encoberto. Esta última nau caracteriza de certa forma o próprio Fernando Pessoa, pois ele teve uma grande ligação com Dom Sebastião, com o mito sebastianista, com o mito do retorno do rei, com o mito do encoberto, dedilhando a vários níveis. Já não teremos tempo para ler completamente, mas diz-lhes: levando a bordo ao rei Dom Sebastião, ergando como um rombo alto o pendão do império, foi-se a última nau ao sol aziago, erma e entre os choros da ânsia de presságio mistério. Não voltou mais, a quilha indescoberta aportou, voltará da sorte incerta que teve. Deus guarda o corpo e a forma do futuro, mas sua luz projetam, sonho escuro e breve. Ah, quanto mais ao povo a alma falta, mais a minha alma atlântica se exalta e entorna, e em mim, no mar que não tem tempo ou espaço, vejo entre a serração, teu vulto baço que torna. Não sei a hora, mas sei que há a hora. Demore a Deus, chame-lhe a alma, embora mistério, surges ao sol em mim e a névoa finda, a mesma, e trazes o pendão ainda do império. Este poema é um poema que depois termina com o seguinte, da prece: Senhor, a noite veio, a alma é vil, tanta foi a tormenta e a vontade, resta-nos hoje no silêncio hóstil o mar universal e a saudade. Mas a chama que a vida em nós criou, se ainda há vida, ainda não é finda. O frio morto em cinzas a ocultou, a mão do vento pode erguê-la ainda. Mau sopro, a aragem, ou a desgraça ou a ânsia, com que a chama do esforço se remoça. E outra vez conquistemos a distância do mar ou outra, mas que seja nossa. Estes dois poemas que lemos, que terminam o mar português, o mar das emoções, o mar do passado, mas também o oceano divino, onde estamos todos envolvidos, a tal matriz de energia consciência, e na qual, se nós tivermos esta aspiração e façamos o esforço, conquistamos as distâncias que nos separam e a chama de novo se acende e o sol em mim brilha e a névoa finda. É este o trabalho que Fernando Pessoa apela em nós, que saibamos, por as nossas práticas espirituais e por uma vida ecológica justa, harmoniosa, consigamos sair deste apagamento e deste estado de alma vil e de noite ou de nevoeiro, e que, clarificado, permita a irradiação do Espírito e da Divindade.